Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria tem uma região de influência ali, de dominação. Um anarquista completamente idiota, ele vai... O rei não, né? O Franz Ferdinand. Né? Menino dá um tiro, esse menino dá um tiro no Franz Ferdinand lá, que era da espécie de... Isso gera uma espécie de justificação para a Áustria-Hungria, né, se justificar para ir lá e... Tem muita gente aí em debate da internet dizendo que, quando se fala de história, um dos integrantes da Mão Negra que matou o arquiduque Francisco Ferdinando fazia parte de uma organização anarquista. Outra figura que também é bastante invocada em debates de internet sobre história, e quando rola esse papo sobre anarquismo e terrorismo, é a figura da Fania Kaplan. Fania Kaplan, para quem não conhece, foi uma mulher que não era anarquista, era socialista revolucionária, que fez um atentado contra a vida do Lenin. Foi presa, foi julgada, condenada e morta. Fazer esse tipo de afirmação, ela é grave, porque isso não é só um erro de interpretação, isso é falseamento da história, é uma deturpação dela. Então vamos desvendar e desmistificar esse mito, esse folclore em torno do anarquismo. Mas antes, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Fernando, sou professor, historiador, e você está no História Anarquista. Vamos começar então com a Mão Negra. A Mão Negra era uma organização secreta, paramilitar e ultranacionalista, que atuava na região dos Balcãs, com um forte apelo e presença na Sérvia, e também tinha o objetivo do pan-eslavismo, ou seja, unir os povos eslavos do sul como um único, um Estado nacional, de um Estado forte, centralizado. Eles tinham conexão com o exército, eles tinham uma via militarizada, atuavam com inteligência militar e promoviam ideias autoritárias e cristãs ortodoxas. Eram antissemitas, xenófobos e chegaram até a apoiar ou justificar os pogroms, que são ataques violentos aos judeus. Ou seja, tudo aquilo que os anarquistas combatem. Como a organização defendia abertamente o uso do terrorismo como ferramenta política para alcançar seus fins, foi justamente com o apoio de integrantes da Mão Negra que Gavrilo Princip, um jovem bósnio sérvio ligado ao grupo, assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria em 28 de junho de 1914, o estopim imediato da Primeira Guerra Mundial. Além do episódio que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, a Mão Negra, quando vamos comparar com o anarquismo, se afasta plenamente do seu vetor ideológico, da forma como se organiza, e a gente pode perceber isso principalmente no seu manifesto de origem da organização. É o que eu vou destacar em alguns parágrafos selecionados para a gente ter a dimensão do que é a organização Mão Negra. Objetivos. Artigo 1. Objetivo explícito. Unificação de todos os sérvios em um só Estado, incluindo os que viviam fora das fronteiras do Reino da Sérvia. Isso envolvia confrontar diretamente potências com o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Princípios ideológicos. Artigos 2º e 3º. A organização declara que o nacionalismo é a força vital da nação. Ela se diz comprometida com a educação nacional dos sérvios para despertar o espírito de luta, inclusive entre crianças e jovens, reforçando o projeto nacionalista radical desde a base. Estrutura militarizada e secreta. Artigos 6º a 14. Organização clandestina e hierárquica, com células locais que obedecem ordens centrais. Forte ênfase em juramento de lealdade e sigilo absoluto, com punições severas, inclusive a morte em caso de traição. Enquanto os anarquistas são anticlericais ou, em dados contextos, tolerantes religiosos, pluralistas, antinacionalistas, internacionalistas, antirracistas, a Mão Negra era estatista, autoritária, religiosa, de uma única via, que era o cristianismo ortodoxo, e carregava um ódio étnico. Resumindo, dizer que a Mão Negra
era uma organização anarquista é uma falsificação histórica, das grosseiras. Agora, já da Fania Kaplan, pra gente explicar um pouco, ela foi uma ativista no contexto da Revolução Russa que tentou assassinar Vladimir Lenin em 1918 durante a Revolução Russa, mas também não era uma anarquista. Kaplan era uma militante do Partido Socialista Revolucionário, os famosos SRs, um grupo que se opunha aos bolcheviques e os anarquistas também. Você deve estar se perguntando, tá, mas por que então houve esse atentado político por parte dos SRs? Os SRs romperam com os bolcheviques depois de Lenin dissolver a Assembleia Constituinte, porque os bolcheviques perderam, acharam que estavam com a maioria, mas perderam. Eles viram isso como uma posição antirrevolucionária, uma traição. Kaplan foi presa, julgada e executada. E em nenhum momento ela se identificou como uma anarquista. Nem os anarquistas da época a reconheceram dentro do movimento anarquista russo. O fato de Fania Kaplan não ser uma anarquista é em relação ao seu posicionamento político e partidário através do Partido Revolucionário, o famoso SR. Sua filiação, ela vem desde sua adolescência e o posicionamento político dos socialistas revolucionários era de apoio à Constituinte, totalmente diferente dos anarquistas. Na declaração que ela fez após ter atentado contra a vida do Lenin, ela diz as seguintes palavras: "Meu nome é Fania Kaplan. Hoje atirei em Lenin. Fiz isso por conta própria. Não direi de quem obtive o meu revólver. Não direi detalhes. Eu havia decidido matar Lenin há muito tempo. Considero um traidor da revolução. Fui exilada em Akatoy por participar de uma tentativa de assassinato contra um oficial czarista em Kiev. Passei 11 anos em trabalhos forçados. Depois da revolução, fui liberada. Eu era a favor da Assembleia Constituinte e ainda sou a favor dela." Então, só para amarrar nossa ideia aqui, com essa citação, a gente traz como evidência a questão da defesa da Constituinte. Quem defende Constituinte, que é Estado, a orientação das estratégias e propostas dentro do Partido Socialista Revolucionário era de um socialismo inspirado na Revolução Francesa, dos blanquistas, dos neojacobinistas, ou seja, da tomada do Estado. E, de certo modo, dos bolcheviques. Então, para amarrar nossa ideia, depois dessa citação, o que a gente pode trazer de argumento é que Fania Kaplan não era anarquista porque era de um partido chamado Socialista Revolucionário, que a proposta revolucionária era a tomada do Estado e ela defendia, enquanto membro do partido, a Constituinte, que é um componente estatista, que formaliza o que é um Estado. Então, diante de tudo isso, fica a pergunta: por que esse tipo de confusão? Porque existe no imaginário popular uma vulgarização, uma folclorização de que tudo que é radical ou explode coisa só pode ser anarquista. Jogou uma bomba? Foi um anarquista. Tentou matar um político? Deve ser anarquista. Mas isso ignora um elemento fundamental e histórico: o próprio processo de autocrítica dentro do anarquismo ao longo do seu desenvolvimento histórico, da sua historicidade. O anarquismo, na virada do século XIX para o XX, no Congresso Anarquista, mais precisamente de Amsterdã, em 1917, fez uma autocrítica profunda. Enrico Malatesta, uma das grandes figuras centrais, disse com todas as letras que eu vou parafrasear aqui: o anarquismo precisa voltar às massas. A proposta era clara: abandonar o foco na propaganda pelo fato individual, que era uma estratégia de atuação com alvos e atentados fixos e programados de grande repercussão e liderança, e construir uma ação coletiva de organização nos sindicatos, nas comunidades e nas bases populares. Retomar o anarquismo lá da década de 60 e 70 do século XIX, que fez com que emergisse, por exemplo, a Comuna de Paris. Naquele momento histórico das polêmicas entre a Mão Negra e da Fania Kaplan, a tática da propaganda pelo fato já estava em desuso entre os anarquistas. O anarquismo se manteve massificado. Estava construindo organização de base, ação direta, coletiva e de apoio mútuo. É isso, compas. Para concluir e fechar o vídeo, a Mão Negra era uma organização nacionalista, militarista, antissemita, ligada ao exército sérvio. A Fania Kaplan era de um partido socialista autoritário
e não tinha relação com o anarquismo. Associar essas figuras ao anarquismo não é só um erro, repito, é apagar a história de um movimento que sempre lutou por liberdade, igualdade e solidariedade entre os povos. Então esse vídeo é destinado para uma parcela aí ativista de internet para tomar mais cuidado e respeitar a história dos que lutaram de verdade por um mundo livre e que esse tipo de debate sirva para aproximação de anarquistas e marxistas para um projeto futuro e que essas polêmicas, essas folclorizações em torno do anarquismo, elas não valem de nada no atual contexto. Debater sobre mortos é mais interessante quando a gente debate na referência histórica das organizações dessas duas linhas ideológicas, né? Qual vale a pena? O que é mais estratégico? O que é mais eficaz? Que tipo de organização devemos ter? Qual sociedade futura a materialidade nos traz? Então é isso. Camaradas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, me seguir nas outras redes. Também peço para vocês, por gentileza, com qualquer moedinha ou qualquer trocadinho sobrando aí, o História Anarquista tem um Pix que aceita doações módicas e espontâneas de acordo com cada bolso e que é muito bem-vindo e ajuda a gente a incrementar o canal. Lembrando que eu vou deixar as referências e os links aqui na descrição para você aprimorar sua leitura e seu estudo, beleza? É isso, valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre